Olá! Como você deve ter acompanhado nos últimos 2 domingos, falamos sobre higienização de mãos e uso de máscaras. Portanto, nada mais lógico que darmos continuidade tratando de distanciamento físico. Praticar o distanciamento social ou distanciamento físico significa manter uma distância segura entre você e outras pessoas que não moram no mesmo domicílio que o seu. Essa distância segura seria de pelo menos 2 metros e deve ser mantida tanto em espaços abertos, como praças públicas, quanto em locais fechados, como, por exemplo, restaurantes. Mas, afinal, por que eu devo praticar o distanciamento social? Bom, as medidas de distanciamento social visam, entre outras coisas, reduzir a velocidade da transmissão do vírus. O SARS-CoV-2 se espalha principalmente entre pessoas que estão em contato próximo por períodos prolongados. A disseminação do vírus ocorre quando o indivíduo infectado tosse, espirra ou fala e expele gotículas infectantes. Lembrando que é possível que as pessoas estejam infectadas, mas não apresentem sintomas. Por isso, é essencial manter o distanciamento de todos que não moram com você, independentemente da presença de sintomas. E qual a diferença de distanciamento social, isolamento e quarentena? Distanciamento social é a diminuição da interação entre as pessoas de uma comunidade para diminuir a velocidade de transmissão do vírus. É uma medida que deve ser aplicada principalmente em locais onde existe a transmissão comunitária, ou seja, em locais que os casos já não podem ser rastreados e o isolamento das pessoas expostas é insuficiente para frear a transmissão. Esse é o cenário vivido hoje pelo Brasil. Distanciamento social ampliado. São medidas que evitam aglomerações de pessoas. Nesse caso, os serviços essenciais devem ser mantidos, mas há fechamento de escolas e mercados públicos, além do cancelamento de eventos, por exemplo. Aqui, a estratégia de proteção não se limita a grupos específicos da sociedade. Distanciamento social seletivo. Não há restrições para a população geral com menos de 60 anos, desde que estejam assintomáticos, mas os grupos de maior risco devem seguir as orientações e ficar em casa. Nesse tipo de distanciamento, apenas alguns grupos que apresentam mais riscos de desenvolver a doença ou aqueles que podem desenvolver quadros mais graves ficam isolados. Isolamento. É uma medida que visa separar as pessoas doentes, incluindo sintomáticos, casos suspeitos ou confirmados, das pessoas não doentes, para evitar a propagação do vírus. O isolamento pode ocorrer em casa ou em ambiente hospitalar, dependendo do estado clínico do paciente. Por fim, a quarentena. Ela representa a restrição de atividades ou separação de pessoas que foram expostas a algo contagioso, mas que não foram infectadas ou estão no período de incubação da doença. E quando as medidas de quarentena individual, isolamento e distanciamento social não são suficientes? Neste caso, pode ser necessário um bloqueio total, também conhecido como contenção comunitária ou famoso lockdown. Esta é uma intervenção aplicada a uma comunidade, cidade ou região com o objetivo de restringir a interação entre pessoas e interromper qualquer atividade por um certo período de tempo, com exceção de saídas para atividades básicas, como comprar mantimentos e remédios. Essa medida será determinada mediante ato administrativo formal pelos órgãos administrativos competentes. Mantenha o distanciamento físico e, se necessário, cumpra o isolamento ou a quarentena. Vamos cuidar de nós e do próximo. Te vejo domingo que vem.